Isso. Presidente. Podemos iniciar, Caiana? Está gravando. Ok. Senhoras e senhores, bom dia. Havendo quórum presente Sua Excelência, doutor representante do Ministério Público, declara aberta a presente sessão, ao tempo em que aprova ato da sessão anterior, haja vista a inexistência de posição contrária. Aproveito a ocasião para cumprimentar o senador Samuel, o embaixador Pino Alberto, o embaixador Roberto Barros, o doutor Birajara, a doutora Caiana, o doutor João Paulo, que se encontra na plataforma, cumprimentando a todos. Cumprimento também os senhores servidores e demais pessoas que estejam em conexão. Nós temos, portanto, 7 processos na data de hoje. O primeiro processo diz respeito a um agravo do instrumento número 1778-51-2020, da Lavra da relatoria do eminente embaixador Roberto Barros. E o agravante aqui é Catrina Abreu Moura, e agravado Calil Carvalho e Castro, advogados associados. Esse processo foi pedido para participar da sessão. Eu transfiro, portanto, a presidência ao eminente desembargador Júnior Alberto, titular da Câmara. Com a palavra, transfiro, portanto, a presidência da sessão ao desembargador Júnior Alberto, a quem cumprimento desde logo. Muito bom dia a todos. Eu, no exercício da presidência para o julgamento desse processo, ante o impedimento do desembargador Djalma, cumprimento inicialmente aí os colegas desembargadores que farão parte do julgamento, que é o desembargador Roberto Barros, relator, e o desembargador Samuel Evangelista, que já está presente também, e vai compor ante o impedimento do desembargador Djalma. Eu cumprimento os advogados presentes, cumprimento também o colega Pedro Ranzo, que já está na sala, para participar da composição de quórum para outro julgamento. Senhores, eu anuncio, então, para julgamento o agravo de instrumento de número 1.778, final 51, em que figura como agravante Catrina Abreu Moura, e agravado Calil Carvalho e Castro, advogados associados à sociedade comercial. Há um pedido de sustentação oral. Eu vejo aqui quem vai fazer a sustentação, que já está presente, a doutora Raquel Moura. Doutora Cauana, eu gostaria de saber se na parte recorrida também se encontra presente, vai fazer a sustentação oral? Sim, desembargador. Substituição será feita a sustentação oral pelo doutor João Paulo, que está presente também. Ok. Obrigado. Porque não há subestabelecimento ainda nos autos, tá bom? Aí, no caso, ele vai ter que regularizar a representação. Aí você deu prazo aí de uns 5 dias para o senhor fazer a juntada aí do instrumento de montado, tá bom? Obrigado, excelência. O relatório do processo, ele já foi lançado nos autos, e aí eu consulto tanto a parte recorrente quanto a parte recorrida, se dispensa a leitura do relatório ou se desejam que o relator faça a leitura do mesmo. Bom dia, senhor presidente. Pela agravante, nós dispensamos a leitura do relatório. Excelência, bom dia. Pelo agravado também. Ok. Então, eu passo a palavra à advogada da parte agravante, por 15 minutos, para fazer a sua sustentação oral. Bom dia, senhor presidente. Muito obrigada pela palavra. Cumprimento ainda os demais desembargadores aqui presentes, os colegas advogados, servidores e todas as outras pessoas presentes nesta sessão. Bom, inicialmente, eu queria dizer que é uma honra estar aqui hoje, especialmente porque é a minha primeira oportunidade de sustentar perante o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e é sempre gratificante atuar perante esse tribunal. Então, eu agradeço a oportunidade.
Bom, eu gostaria, então, senhores, de iniciar a minha exposição com uma breve contextualização fática de tudo que envolve tanto a ação de origem quanto a decisão agravada que deu origem ao presente recurso de agravo de instrumento. Na origem, senhores, trata-se de um procedimento de tutela cautelar em caráter antecedente, ajuizado pela agravante, minha cliente, senhora Catiana, em face a uma decisão proferida neste procedimento que indeferiu as tutelas cautelares pleiteadas pela agravante. Bom, contextualizando um pouco a questão que deu origem a tudo, no ano de 2018, a agravante celebrou um contrato de prestação de serviços advocatícios com as sociedades de advogado agravadas, Calil Carvalho Castro Advogados Associados e Gelson Gonçalves Neto, Sociedade Individual de Advocacia. Este contrato, basicamente, ele tinha como objeto o patrocínio pelas sociedades de advogados citadas de algumas causas que envolviam o grupo Recol. E é importante ressaltar também que este contrato foi celebrado por Catiana em conjunto com alguns de seus irmãos e que litigavam contra um outro grupo de irmãos nestas ações que eram objeto do contrato. Pouco mais de um ano depois da celebração deste contrato, Catiana ela se entendeu com um grupo de irmãos contra os quais inicialmente litigava e decidiu compor a questão, celebrando um acordo com o grupo de irmãos que antes estava contrário a ela. Bem, Catiana informou aos seus ex-patronos o interesse em negociar com o grupo de irmãos que anteriormente litigava contra ela, informou o interesse de celebrar este acordo proposto e bem como desistir dessas ações que originaram todo o conflito. Ao informar tal vontade aos seus ex-causídicos, Catiana ficou um tanto quanto surpresa ao perceber que a atuação dos ex-causídicos passou a ser no sentido de dificultar a celebração deste acordo que desejava Catiana. Inclusive, senhores, nós juntamos a ação de origem, petições, manifestações dos ex-advogados de Catiana no sentido contrário à homologação deste acordo desejado por ela. Então, começou a ocorrer uma atuação, a partir do momento em que Catiana pretende negociar com o grupo de irmãos contra os quais anteriormente litigava, passa a existir, então, uma atuação em conflito dos ex-causídicos de Catiana. E este conflito, senhores, ele é bastante fácil de ser compreendido, na medida em que as ações patrocinadas pelos ex-patronos de Catiana o eram também em favor dos irmãos dela, de outros irmãos dela, que também, e até hoje, são contrários ao grupo de irmãos com os quais Catiana negocia e compôs. Então, surgiu uma situação em que os ex-advogados de Catiana, eles deveriam tanto advogar pelos interesses dos irmãos que não queriam compor com outro grupo de irmãos, quanto pelos interesses de Catiana, que tinha interesse na negociação, na composição e na desistência dos litígios. Nessa situação, os ex-advogados de Catiana, se esperava que eles renunciassem a um dos mandatos, conforme determina o Estatuto de Ética da OAB, em razão dessa atuação conflitada. E não só eles não renunciaram ao mandato, senhores, como também quando Catiana solicitou que realizassem um subestabelecimento sem reservas para os seus novos advogados, diante da situação de conflito de interesses, os ex-causídicos se recusaram a fornecer tal subestabelecimento. Então, senhores, diante de toda essa situação, Catiana não viu outra saída que não resolver o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com as sociedades de advogado agravadas e também, regularmente, após informação aos ex-causídicos, ofereceu nova procuração aos seus atuais advogados.
Bom, senhores, diante de toda essa situação e diante do receio da agravante de que os seus ex-advogados pudessem pleitear algum tipo de valor decorrente deste contrato de prestação de serviços advocatícios, foi que Catiana propôs a ação de origem. Inicialmente, esse procedimento de tutela cautelar em caráter antecedente, mas que agora já foi aditado e tramita pelo procedimento comum. Ela propôs essa ação com este receio e tal receio se mostrou correto, na medida em que alguns dias depois foi ajuizado um procedimento de execução pelos advogados integrantes das sociedades de advogados agravadas, pleiteando cobrar honorários de êxito com base naquele contrato resolvido de forma regular por Catiana. Bom, senhores, então, neste contexto, foi proferida a decisão agravada que indeferiu os pedidos de tutela cautelar feitos por Catiana. Esses pedidos eram no sentido de que quaisquer tentativas de cobrança advindas desse contrato celebrado com os advogados agravados pudesse ser feita em relação a Catiana, para que fossem suspensos tais efeitos e tais cobranças advindas deste contrato. Então, essas tutelas cautelares pleiteadas foram indeferidas, sob o argumento de que os requisitos para a concessão das tutelas não estariam presentes, que seriam, no caso, a probabilidade do direito e a urgência, o iminente dano. Bom, senhores, diante dessa breve exposição dos fatos que motivaram a controvérsia, nós entendemos, a agravante entende que tal decisão merece reforma pelo tribunal. Primeiramente, porque, sim, existe a probabilidade do direito. Conforme explicitado aqui por mim brevemente, toda essa atuação em conflito ela foi comprovada nos autos de origem, inclusive pela juntada de manifestações dos ex-advogados de Catiana, na qual eles se opõem expressamente à realização do acordo desejado por Catiana. E, além disso, o êxito que pretendem cobrar os ex-causídicos de Catiana na execução é um êxito que sequer foi alcançado, excelências. Isso porque, como eu havia mencionado, o contrato de prestação de serviços advocatícios tinha como objetivo o patrocínio de ações estas que até hoje não chegaram ao fim. Então, não há que se falar em êxito. E, além disso, o acordo celebrado por Catiana com o seu outro grupo de irmãos, ele foi celebrado unicamente pela atuação de novos advogados. E mais, como mencionado, os advogados anteriores, agora agravados, eles dificultaram a celebração desse acordo. Então, não há que se falar em cobrança de honorários de êxito pelos advogados integrantes das sociedades agravadas. Além da probabilidade do direito, que entendemos estar demonstrada de forma patente, existe também, excelências, o perigo de dano. E, inclusive, no momento em que foi proferida a decisão agravada, existia apenas um perigo de dano. Mas esse dano, alguns dias depois da decisão agravada, ele efetivamente se concretizou. Porque na execução que foi proposta pelos advogados integrantes das sociedades agravadas, foi bloqueado um valor de uma sociedade da qual a agravante é sócia, no montante mais ou menos de R$2 milhões, excelências, ilegalmente bloqueado. Inclusive, também, vale aqui ressaltar que este valor que foi bloqueado no procedimento de execução, ele foi recebido por Catiana justamente em decorrência do acordo ao qual se opuseram seus ex-advogados. Então, é uma situação bastante curiosa e contraditória, para dizer o mínimo, que esses valores tenham sido bloqueados em decorrência de um acordo ao qual se opuseram os ex-advogados de Catiana. Bom, além de todas essas questões que demonstram a probabilidade do direito, o dano que efetivamente já ocorreu, é interessante destacar também
que se verifica aí no caso concreto, uma situação processual quase que cíclica, que acaba por impedir a efetiva defesa da agravante. Isso porque, senhores, no processo de execução ajuizado pelos ex-causídicos de Catiana, Catiana opôs inicialmente uma exceção de pré-executividade, por entender, e ainda entende, que a execução baseia-se em suposto título executivo nulo, né, que não contém os requisitos necessários de um título, que não foi acolhida ao argumento de que a defesa de Catiana poderia ser efetivada por meio de embargos à execução. Foram opostos também os embargos à execução. Estes embargos à execução, eles foram extintos em razão de uma suposta litispendência com essa presente ação aqui de origem. Litispendência essa que nós também defendemos que não existe. E, de forma bastante curiosa, na decisão agravada, remete-se a uma possibilidade de que a agravante conteste toda a situação nos embargos à execução. Então, como eu disse, é uma situação cíclica em que os processos, os meios de defesa de Catiana, eles se remetem uns aos outros e, ao final, a gente percebe que essa situação toda acaba por impedir uma efetiva defesa da agravante. Bom, agora, finalizando aqui a minha exposição, senhores, eu gostaria só de mencionar a existência de um recurso especial que foi recentemente julgado, ao final do ano passado, de número 1882117, que ele trata de uma situação concreta bastante similar à que se observa aqui. Entendeu o STJ que, em casos de contratos para prestação de serviços advocatícios, é possível a resolução imotivada ante a quebra de confiança entre cliente e advogado, porque esse é um requisito essencial à prestação de serviços advocatícios. E, além disso, entendeu ainda que não é possível realizar-se cobrança, igual que está ocorrendo no caso concreto, como se fosse, evidentemente, uma cláusula penal, que é o que está ocorrendo. E é interessante ainda destacar que, no caso, o STJ entende que não é necessária motivação para a resolução do contrato de prestação de serviços advocatícios, e, no caso concreto, houve essa motivação. Houve uma patente atuação em conflito de interesses pelos ex-causídicos de Catiana. Então, está mais que demonstrada a regularidade da resolução deste contrato, senhores. Bom, e então, finalizando aqui a minha exposição, excelências, eu gostaria de reiterar os pedidos feitos no agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada e que as tutelas cautelares pleiteadas por Catiana sejam integralmente concedidas, eis que, conforme demonstrado aqui, eu acredito, existem os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano. Eu gostaria de agradecer, então, pela oportunidade e um bom dia a todos. Obrigado, doutora Raquel. E conceda fala por 15 minutos para o doutor João Paulo para sustentar em nome dos agravados. Excelentíssimo senhor desembargador relator Roberto Barros, doutor representante do Ministério Público, nobres advogados, serventuários, bom dia. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Catiana Catrina Abreu Moura, em face da decisão proferida pelo MM Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Rio Branco, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão dos efeitos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, inclusive para sustar as medidas de cobrança e as medidas executivas. A decisão recorrida ponderou que não restaram demonstrados a probabilidade do direito e tampouco o risco do dano, razão pela qual houve o seu indeferimento. No recurso, a agravante repisa todos os argumentos da petição inicial, no sentido de que os causídicos demandados haveriam atuado em prejuízo do seu interesse, faltando à procuradora relação de confiança, o que em nenhum momento restou demonstrado.
existe uma preliminar em relação à perda superveniente do objeto recursal, uma vez que foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução proposto pela agravante, alcançando, assim, qual seria a sua finalidade, que seria sustar os efeitos da execução em si. Uma vez que os embargos à execução foram recebidos com efeito suspensivo, a execução torna-se paralisada até o julgamento do referido embargos, o que retira o objeto recursal. Em relação ao mérito, defende que existe conflito de interesses entre os agravados e a agravante. No entanto, isso jamais existiu. A prova nos autos demonstra de forma categórica que todos os serviços foram prestados de forma regular e satisfatória, inclusive com a anuência da agravante em todos os momentos que lhe foram solicitados e que lhe foram necessários, e todos esses documentos acompanham as nossas contrarrazões, e que demonstra, na verdade, o interesse de furtar as obrigações assumidas contratualmente. Dessa forma, entendemos que o agravo não pode ser admitido, tendo em vista a perda superveniente do objeto em relação aos efeitos recebidos dos embargos à execução, e no mérito ele seja inadmitido, uma vez que a rescisão do contrato de trabalho, uma rescisão do contrato advocatício, ela foi imotivada, a agravante não tinha razões para promover a rescisão, e o débito discutido é incontroverso. Agradeço a todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor João Paulo. Eu devolvo a palavra ao relator para a apresentação do seu voto. Esse feito, ele não registra, né? Não é, desembargador Roberto, tem intervenção do Ministério Público, só confirmar aqui. Não tem intervenção nesse aí, né? Já de continuar. Não sei não. Palavra com o relator. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, desembargador Júnior, presidente, para esse julgamento. Cumprimento também o eminente desembargador Samuel Evangelista, o desembargador Pedro também, que está conosco. Esse também é um cumprimento ao desembargador Francisco de Jalma, que não participará do julgamento, mas é membro nato desse órgão. Eu parabenizo os autorais e passo ao voto. Ele dá a palavra, ele dá a palavra no assim, perfeito. Inicialmente, senhor presidente, eu digo que trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Catiana Catrina Abreu Moura contra a decisão proferida pelo juiz da primeira vara civil da comarca de Rio Branco, que nos autos da ação 701.705 de 87 de 2020, manejada pela agravada em favor de Calil Carvalho Castro, advogado associado, e Gelson Gonçalves, Neto Sociedade Individual de Advocacia, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pela autora. Registra-se a título de introdução que o contrato de prestação de serviço advocatício que se refere a agravante é objeto das seguintes ações. Estou listando aqui as ações em que versam sobre essa controvérsia. Nós temos a ação de execução, nós temos o procedimento com tutela cautelar antecedente, né, que é o tal caso aqui, que é objeto do presente agravo. Nós temos um embargo à execução, e temos, ainda não sei aqui, mas temos ainda uma questão de uma exceção de pré-executividade. Passo a apreciar inicialmente a preliminar de perda superveniente do objeto recursal. É certo que o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente foi ajuizado em momento posterior à ação de execução de título extrajudicial. Logo, é de se concluir que a maior consistência teria em se alegar a perda de interesse processual já em decorrência do anterior ajuizamento dessa ação, e não pela concessão do efeito suspensivo aos embargos da execução. Contudo, como bem ponderado pela agravante, sua pretensão vai além da suspensão da execução de título extrajudicial por meio dos embargos de execução. O que se deu, se não após ter havido a segurança do juízo por penhora em dinheiro. Veja-se o pedido formulado na petição inicial. Então, eu estou transcrevendo aqui o pedido que consta
na inicial. Ora, se não mais se pode falar em impedimento de cobrança dos honorários advocatícios, porquanto já ajuizado da execução, o bem da vida perseguido pelo agravante deve ser entendido não apenas como a paralisação dos autos 701.536, como o imediato levantamento da Constituição, mas também pelo impedimento de adoção das medidas típicas e atípicas. E isso é por oportuno que os embargos da execução 704.073 foram extintos sem resolução do mérito sob fundamento de litispendência com os autos 701.705, o que mais reforça a intelecção de que permanece rígido o interesse processual externado nesse último feito. Ante o exposto, eu estou a rejeitar a preliminar de perda de objeto recursal. É como voto, presidente, até aqui. Desembargador Samuel. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento o desembargador Roberto Barros, o desembargador Pedro Ranz, o desembargador Francisco Djalma, procurador Birajara Braga, cumprimento as pessoas dos advogados Raquel Moura e João Paulo, todos os advogados presentes, também a servidora Caiana. Eu estou de acordo com o voto do relator, Excelência, eu acompanho. Eu também acompanho o voto do relator. Então, a preliminar de perda do objeto recursal foi rejeitada à unanimidade. O relator, Vossa Excelência, vai prosseguir com o voto de mérito. Prossigo com mérito. Prossigo com mérito dizendo o seguinte: a agravante pugna pelo provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada e concedida no todo em parte a tutela provisória requerida na origem. Estou a transcrever aqui a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência no seguinte termo. Estou transcrevendo aqui a decisão. Pois bem, anoto que o agravo de instrumento, que almeja a concessão de providência dessa natureza, deve estar acompanhado de elementos probatórios sólidos, bastante para revelar notório e manifestamente os traços do bom direito e o risco de aguardar o resultado final do recurso. Sabe-se que quando se fala em antecipação de tutela, o juiz está concedendo à parte uma tutela que, em tese, seria concedida quando a análise de todo o processo por meio da sentença. Por isso, é necessário que se faça que sejam preenchidos todos os requisitos para sua concessão. No caso em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, tem o que demandam de instrução probatória, o que impede a concessão da tutela pleiteada, como bem destacado na magistrada de primeiro grau. E diz, no tocante à probabilidade do direito, não resta evidenciado, porquanto calcado em fatos que demandam dilação probatória. Em relação ao perigo de dano, não resta comprovado, uma vez, para o deferimento da tutela cautelar antecedente, a urgência da medida deve ser contemporânea à propositura da ação, que se entende como a urgência premente, em que não se tem tempo sequer para deduzir o pedido principal, adequado em casos nos quais se afigure presente em situação de perigo iminente ao autor. Acrescenta-se que o ordenamento jurídico prestigia um negócio jurídico perfeito, seja quando o protege do legislador infraconstitucional ou mesmo do poder constituinte derivado, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Seja quando, nos casos dos contratos de prestação de serviço advocatício, dota-os de atributos necessários a qualificá-los como títulos executivos extrajudiciais, a teor do artigo 24 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Exceto que os títulos executivos possuem como atributo a certeza, a liquidez e a exigibilidade, que, para serem desconstituídos, demandam sólida argumentação jurídica que indica a probabilidade do direito invocado pelo devedor ou terceiro interessado, o que invariavelmente perpassa pela dilação probatória. Vale dizer, a aplicação da cláusula 7ª, parágrafo 4º, que dispunha que não serem devidos honorários advocatícios ao êxito na hipótese de rescisão contratual por culpa ou interesse exclusivo dos constituídos, em detrimento da cláusula 4ª, da IB, que versava sobre a remuneração dos contratados ou vice-versa, não pode ser definida sumariamente, mesmo porque, ainda que relativa, permanece a presunção de exigibilidade, liquidez e certeza do título extrajudicial. Essa linha de raciocínio ganha reforço pelo cotejo dos autos, principalmente quando se constata que o entendimento direto da gravação com os sócios do Grupo Repol ocorreu somente após o ajuizamento das ações indicadas na cláusula 1ª do contrato. Registra-se, ademais, que, a despeito de terem sido extintos os embargos de execução, aos quais anteriormente fora concedido efeito suspensivo, os autos não indicam o levantamento da quantia penhorada, o que arrefece a alegação de risco de dano irreparável. Destaca-se ainda que os agravados sujeitam-se ao risco de proveito da execução, de modo que, se eventualmente sucumbentes, responderão objetivamente pelos danos eventualmente causados, agravante conforme o artigo 776 do Código de Processo Civil. Estou a transcrever. A respeito também, traga a doutrina
e Fred Dias Júnior. Em suma, a inexistência de pressupostos para a concessão de tutela de urgência entende manter a decisão ACOR. Nesse sentido, estou trazendo o julgamento do TJ de Minas Gerais e concluo dizendo, pelo exposto, rejeita a preliminar de perda de objeto recursal, né, já julgada, e no mérito eu nego provimento ao recurso de modo a manter o indeferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos de origem. É como voto, senhor presidente, desembargador Samuel. Ouço o desembargador Samuel Evangelista, como vota? Estou de acordo no voto do relator, acompanho. Também examinei os autos e tenho o mesmo entendimento, passado pelo relator, cujo voto acompanho na íntegra e vou proclamar, então, o resultado. A Câmara decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de perda do objeto recursal e, no mérito, decidiu também, por unanimidade, negar provimento ao agravo do instrumento nos termos do voto do relator. Esse é o resultado do julgamento. Eu agradeço aos advogados, cumprimento pelas suas sustentações, inclusive pela observância do tempo. E devolvo a presidência ao desembargador Francisco de Jalma. Muito obrigada, desembargador. Bom dia. Obrigado. Eu renovo os cumprimentos à corte, agradecendo a presença do Roberto Barros, no julgamento desse processo, agradecendo já a participação do Samuel também, que está nos ajudando na composição da turma, da Câmara, para efeito de julgamento dos demais processos. Na sequência, o que chama julgamento, para aproveitar a presença do desembargador Samuel, desembargador Roberto, se quiser continuar conosco, Vossa Excelência só tem esse processo, né, Roberto? Tem mais algum problema, Roberto? Isso, eu vou só pedir, cumprimentar a licença para me ausentar e fazer um agradecimento ao desembargador Samuel, que, como sempre, com a sua gentileza e competência, nos socorre sempre, em todos os momentos, inclusive o desembargador Pedro de igual forma, que na verdade é extensivo a todos os colegas, mas em especial os colegas da Câmara Criminal são excepcionais. E o desembargador Samuel veio, né, e participou desse julgamento, né, leu tudo e participou. Obrigado, desembargador Samuel. Um abraço fraternal. Um abraço, desembargador Júnior. Disponha, desembargador. Djalma e desembargador Pedro. Um abraço. Peço licença para me ausentar. Com licença. Bom dia. Desembargador Pedro, bom dia. Seja muito bem-vindo. A composição bom dia, da sessão. Bom dia, desembargador Júnior. Satisfação reencontrá-los. Prazer nosso. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu chamo a julgamento, já dando continuidade à sessão, nós temos 2 processos envolvendo o desembargador Samuel, são voto de vista, desembargador Pedro, na sequência, Vossa Excelência irá compor a Câmara. Mas eu serei rápido nesses, até porque são votos de vista, que eu pedi vista, eu estou trazendo para dar continuidade ao julgamento. Então, o item 5, desembargador Samuel, desembargador Júnior, chama julgamento do item 5, que é continuidade do julgamento, que é a apelação civil número 0700-455-13-2020, da relatoria do eminente desembargador Júnior Alberto, na ocasião que esse processo foi trazido a julgamento, eu pedi vista e estou trazendo para a continuação do julgamento nesta ocasião. Não há divergência, o meu voto é um voto escrito, nós lançamos voto, desembargador Júnior Alberto, desembargador Samuel, lançamos voto, acompanhando Sua Excelência, o eminente relator, no sentido de dar provimento ao apelo. No termo do voto de Sua Excelência relator, eu estou juntando, inclusive, meu voto de vista. Assim eu já posso proclamar o resultado. Me parece que o desembargador Samuel já tinha votado. Não é esse, desembargador Samuel? Sim, Excelência, eu votei acompanhando o relator naquela sentada e ratifico o voto já proferido. Meu voto portanto, acompanhando o voto de vista de Sua Excelência, eu proclamo o resultado. Decide a Câmara, unanimidade, dar provimento à apelação nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Tá?
O item, na sequência, desembargadores, é o item 6 da pauta, também o voto de vista da minha, o processo também é uma pontuação de julgamento, apelação número 0700-456-95-2020, da relatoria do desembargador Júnior Alberto, caso requerente ao município de Brasília, e, na ocasião, pedir vista do processo, já tendo votado naquela ocasião, Sua Excelência o relator, pelo provimento da sentença, provimento da decisão, eu pedi vista na ocasião e estou trazendo o meu voto de vista acompanhando Sua Excelência o relator, o desembargador Júnior Alberto. Na ocasião também o desembargador Samuel já tinha votado, não é isso, desembargador Samuel? Correto, Excelência, correto. Tá, eu proclamo o resultado. Decide a Câmara, a unanimidade, dar provimento ao apelo, os termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Bom, desembargador Samuel, Vossa Excelência, a sua participação era somente nesses dois processos. Eu agradeço a colaboração de Vossa Excelência, como bem disse o desembargador Roberto, sempre muito gentil e sempre disposto a ajudar na efetiva prestação jurisdicional. Eu agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência, se quiser ficar conosco, é um prazer tê-lo aqui. Eu só quero cumprimentá-lo novamente, senhor presidente, o desembargador Júnior Alberto, meu colega de Câmara Criminal Pedro Ranzi, o procurador Birajara, a servidora Caiana. Estou sempre à disposição, me coloco à disposição da segunda Câmara, como também da primeira, e peço somente permissão para me ausentar, senhor presidente. Okay, mais uma vez eu agradeço a Vossa Excelência, desembargador Samuel, sempre que chamado a nos ajudar no julgamento da segunda Câmara, está sempre disposto a nos auxiliar. Muito obrigado, desembargador Samuel. Bom dia. Bom dia, desembargador Samuel. Bom dia. Até mais. Bom, a composição da agora por diante será através do desembargador Júnior, eu e o desembargador Pedro Ranzi. De antemão, já agradeço a sua também colaboração, desembargador Pedro Ranzi. Muito obrigado, então. Eu chamo a julgamento o item 2 da pauta, ou seja, a apelação civil número 0019-191-49-2008, da minha relatoria. O apelante, no caso, é João Paulo Sete Aguiar. Eu não sei se há sustentação. Doutor Lucas, presidente, irá fazer sustentação oral. Eu indago o doutor Lucas se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Bom dia, a parte apelante dispensa, sim. Ok. Doutor Lucas, Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos para sustentação. Muito obrigado, Lucas. Bom dia, excelentíssimo relator, cumprimentos ilustres desembargadores desse colégio e os demais presentes nessa sessão virtual. Eu externo aqui meu sentimento de satisfação em estar perante essa corte. É a primeira vez que eu estou atuando perante essa ou qualquer corte, na verdade, então já de antemão eu peço compreensão caso o nervosismo se manifeste durante a minha sustentação. A exposição será breve, em virtude da relativa simplicidade da matéria em discussão. Em suma, o apelante ele pretende a reforma de uma sentença proferida na terceira vara civil da comarca de Rio Branco, que versou sobre danos morais e patrimoniais causados pelos apelados no contexto de uma relação contratual em que os apelados construíram e venderam uma casa financiada pelo apelante para fim de moradia. No que tange aos fatos, basta narrar que havia uma incontroversa relação contratual entre as partes, bem como incontroversos atos causadores de dano ao apelante, de autoria dos apelados. Eles entregaram a obra da casa com atraso e diversos defeitos, inclusive estruturais, que impediram a mudança imediata do autor e estão devidamente comprovados nos autos. Em razão disso, além do transtorno psicológico que fundamenta o pedido de dano moral, houve também um prejuízo financeiro
consubstanciado em subsequentes obras que o apelante precisou realizar, contratar terceiros para realizar, a fim de que ele pudesse tornar aquela casa habitável, também com fundamento na prova dos autos. Todas essas questões elas foram devidamente apreciadas pelo juízo, inclusive declaradamente na fundamentação da sentença reconheceu a responsabilidade civil dos apelados, na medida em que os condenou à obrigação de indenizar pelos danos morais, apesar de o fazer em um patamar inferior ao que o apelante crê que seja justo. Entretanto, essa procedência ela foi parcial, porque o pedido de dano material ele foi julgado improcedente, sob o fundamento de que não haveria comprovação desse dano nos autos. E, por isso, o apelante vem recorrer a esse tribunal pelo erro de julgamento, que deixou de sopesar prova documental constante nos autos, notadamente o orçamento constante às folhas 91, e o que também está corroborado pelos depoimentos das partes e pela prova testemunhal, devidamente gravada e disponibilizada no sistema ESAGE, com transcrição, inclusive, na sentença, em certas partes. E é suficiente para mensurar os danos. A parte apelante reconhece que nem todos os danos nem todas as despesas que realizou para adequação do imóvel estão comprovados, porém, ela deixa claro que o pedido de reparação por dano material, ele se fundamenta em despesas que estão devidamente comprovadas aí nos autos. E, em razão disso, o recurso de apelação, a fim de reformar essa sentença e condenar os apelados ao dever de reparar os danos materiais no patamar pedido na petição inicial, e bem como para majorar os danos morais, tendo em vista que o patamar de R$10 mil concedido, fixado pelo juízo de primeiro grau, não corresponde aos parâmetros usuais de fixação dos danos, né? A situação econômica das partes, o grau de culpa e, obviamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados, inclusive, com relação ao tempo do trâmite desse processo, que já passa aí de 12 anos sem uma solução. Então, dessa forma, mais uma vez, eu externo a minha gratidão pela oportunidade, e a parte apelante pede a reforma da sentença conforme os pedidos já realizados na apelação e atenção aos pedidos subsidiários também, assim pede deferimento. Ok, doutor. Ok, doutor Lucas. Muito obrigado, então. Não há interesse do Ministério Público no caso, não é isso, doutor Birajara? Eu passo, portanto, ao voto, dizendo o seguinte. Em juízo de admissibilidade recursal, verifica-se que a interposição da apelação fora manejada dentro do prazo legal. Por outro lado, observa-se que o apelante possui legitimidade e ostenta a condição de parte sucumbente, preenchendo os demais requisitos previstos na lei processual vigente. Assim sendo, recebe-se a apelação sobre o efeito devolutivo, conforme estatuído no artigo 1012, terceiro do CPC. Delimitado o interesse recursal, linhas atrás, inexistindo óbice, analisa-se, passa-se a análise do mérito da apelação. E já começo dizendo o seguinte: para efeito de fundamentação, se transcreve o trecho da sentença no que pertine aos danos materiais. Eu deixo, portanto, de ler, porque eu estou abrindo aspas, fechando aspas, porque estou me referindo, portanto, estou transcrevendo, portanto, o trecho da sentença que diz respeito aos danos materiais. Fecho aspas. A propósito desse fundamento, argumenta o apelante que a total extensão do dano foi estimada em conformidade com o orçamento da mão de obra, carreada aos autos, um valor de R$ 7.600, o que corresponde a 30% do valor da obra, consoante a composição do preço que se pratica no mercado civil. Ocorre
que, em caso, não se verifica óbice que impedisse o apelante de trazer aos autos orçamentos dos materiais necessários para a reforma, até porque os danos materiais precisam ser comprovados. Sobre esse assunto, eu procuro trazer a questão da prova dos danos materiais, trago farta orientação jurisprudencial que eu deixo de ler, porque se encontra no bojo do voto. Abro aspas e fecho aspas. Na hipótese subexame, o apelante pede a indenização por danos materiais, mas não especifica todos os atos ilícitos dos apelados que resultaram em prejuízo, resultaram no referido prejuízo. Vale observar, inclusive, que o orçamento constante às folhas 91 faz menção a reparos da piscina, na piscina, garagem e pisos, em relação aos quais não ficaram esclarecidos os vícios e o nexo causal entre eles e os serviços prestados pelo apelado. Assim sendo, não merece reforma a decisão quem deferiu o pedido de indenização por danos materiais em relação ao valor de R$ 22.800 ou de R$ 7.600. Me referi, portanto, aos danos materiais. Já em relação aos danos morais, digo eu o seguinte: no que tange ao dano moral, decidiu o magistrado da seguinte maneira. Eu também transcrevo a decisão de Sua Excelência, que eu também deixo de ler, porque já do conhecimento de todos os colegas. Abro aspas e fecho aspas. Neste ponto, busca o apelante a reforma do deciso, desta feita para majorar o valor indenizatório de R$ 10.000 para R$ 30.000. Ocorre, no entanto, que, como bem fundamentado na sentença recorrida, não há nos autos prova da capacidade financeira dos apelados. Inclusive, em pesquisa no site da Receita Federal, a pessoa jurídica se encontra inapta, onde se infere a sua dificuldade financeira em manter o seu funcionamento. Fundamento o apelante, pedido de majoração da indenização na demora do desvio do processo. Todavia, o tempo de duração do processo não pode justificar a majoração dos danos materiais em recurso de apelação, porque escapa do pedido inicial, além de violar os princípios que regem o Código de Processo Civil. Ademais disso tudo, o valor fixado na sentença, R$ 10.000, condiz com o que vem sendo praticado pelos tribunais para situações semelhantes, consoante segue farta jurisprudência. E aqui eu transcrevo a jurisprudência do STJ acerca dessa matéria, que eu também me reservo a não ler, dado que definitivamente dos eminentes colegas. Estou já a concluir, Excelência, dizendo o seguinte: com base nas premissas acima delineadas e considerando as particularidades que envolvem o caso, conclui-se que o valor de R$ 10.000 arbitrado pelo juiz sentenciante se mostra adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito praticado e o dano moral sofrido, não se mostrando exagerado, de outra banda, a ponto de gerar enriquecimento indevido do apelante. Estou já a concluir dizendo o seguinte: vota-se, portanto, pelo não provimento do recurso, mantendo-se desta feita a decisão de Sua Excelência, o juiz de primeiro grau. É como voto e outro eminente desembargador Gino Alberto. Renovo minhas saudações, desembargador Djalma e também desembargador Pedro Ranzi, cumprimento do advogado e sua sustentação. Desembargador Djalma, eu pretendo pedir vista dos autos, porque eu tenho algumas dúvidas ainda que restaram permanecentes. E aí eu pretendo pedir vista dos autos para melhor estudá-los e formar um convencimento mais, posicionamento mais consistente. Então, eu prometo ser breve, né? A ação realmente é uma ação antiga, data de 2008, né? Ação que tramitou lá na terceira vara de família.
A gente sabe que tiveram muitos problemas aí de congestionamento de ações. Também houveram aí vários pedidos de adiamento e redesignação de audiências, né, nos autos. Mas eu pretendo, de vista, justamente para esclarecer essa questão dos danos materiais. Quando o dano moral não tenho dúvida, né, eu acompanho o seu entendimento. A minha dúvida só do dano material, me parece, é que ele só trouxe um orçamento do dano material. E nós, nesses casos, teria que ter no mínimo 3, né? Para a gente. Orçamentos diferentes, mas só trouxe um. Mas é isso, desembargador Júnior. O desembargador Pedro, aguarda o voto de vista, desembargador Ginoberto. Sou do Vossa Excelência, eminente desembargador Djalma, presidente desta Câmara, desembargador Júnior, eminente procurador Birajara Albuquerque, senhores servidores, senhores advogados, a pessoa do Dr. Lucas. Realmente chama a atenção o lapso temporal, né? Então, refletindo nessa questão. Mas vou aguardar o voto de vice, pedido bem a Vossa Excelência, e esperar o voto do eminente colega desembargador Júnior. Então, eu prometo ser breve, viu, presidente? Está ótimo, então. Então, após votar o relator, negando o provimento ao apelo, mantendo a decisão em primeiro grau, pediu o visto do eminente desembargador Júnior Alberto, aguardando para votar o eminente desembargador Pedro Ramos, aguardando o voto de vista. Ok. Obrigado, desembargador Júnior. Doutor Lucas, fique à vontade. Se quiser continuar conosco, é um prazer. Agradeço. Bom dia a todos. Obrigado. Bom, na sequência também eu chamo a julgamento, já o item terceiro da pauta, desembargador Júnior Alberto é o relator, apelação 070, 1282, 40, 2014. Tem sustentação, Caiana? Tem, desembargador, pela doutora Luísa Raquel, pela parte do apelado. O apelante aqui é Géry Barbosa Levi e o apelado Miguel Rude Barbosa Levi. Eu indago de Sua Excelência, a eminente advogada, doutora Luísa, não é isso? Diana? Isso, Excelência. Bom dia. Bom dia, doutora. Se pode, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, já que matérias certamente será ter conhecimento. Por parte do apelado, a gente dispensa o relatório, Excelência. Ok. Desembargador Júnior Alberto, relator, Vossa Excelência irá fazer a sustentação, doutora, concede o prazo regimental de 15 minutos para sustentação. Na sequência, o desembargador Júnior irá prolatar o seu voto. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar essa Câmara e os excelentíssimos desembargadores, na pessoa do presidente, desembargador Francisco Djalma, e ilustríssimo representante do Ministério Público e todos os demais presentes, advogados e serventuais. Bom, trata-se na origem de uma ação ajuizada pelos senhores Géry Barbosa Levi e Miguel Rude Barbosa, ora apelantes, visando a declaração de nulidade de uma escritura pública de compra e venda lavrada em 24 de maio de 2007, junto ao primeiro tabelionato de notas e primeiro ofício de registro civil da comarca de Rio Branco. Para contextualização, a escritura em questão ela é decorrente de uma alienação de imóvel pertencente à senhora Heloísa Levi de Barbosa, representada pelo senhor Jimmy Barbosa Levi, ora apelado, em favor do senhor Raimundo Braga dos Santos, a qual, na concepção dos apelantes, não seria válida, tendo em vista que a procuração utilizada pelo apelado, senhor Jimmy, apesar de outorgar poderes para realizar a alienação indiscriminada dos bens, não contemplava poderes para alienação específica do imóvel em questão. Diante disso, o ilustríssimo juízo da 5ª Vara da Comarca de Rio Branco, sentenciante, entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos dispostos na inicial, aderindo aos fundamentos que apresentamos na contestação, asseverando que, diante da ratificação dos poderes por parte da senhora Heloísa, não havia que se falar em nulidade do negócio jurídico firmado entre o apelado e o senhor Raimundo Braga dos Santos, de modo que a sentença for objeto de recurso de apelação. E é nesse escopo que o Sr. Jimmy Barbosa Levi visa demonstrar as razões que conduzem ao desprovimento da apelação. Pois bem, o primeiro ponto que nós gostaríamos de elucidar e aclarar para Vossas Excelências, debatido no recurso, está consubstanciado na aceitabilidade da sentença e da escritura pública estrangeiras. Isso porque a escritura pública
de prestação de contas colacionada aos autos, onde se verifica a ratificação dos poderes por parte da senhora Heloísa, ela foi colacionada acompanhada da sua versão de tradução juramentada, obedecendo assim ao artigo, à legislação processual. Portanto, ao contrário do que afirmado pelos apelantes, não havia que se falar em óbice para o seu enfrentamento. De outro lado, com relação à sentença proferida pelo judiciário boliviano, também na contramão do que alegam os apelantes, observada a sentença, se verifica que a sentença estrangeira ela não foi utilizada como elemento de convicção pelo juízo sentenciante. Então, os fundamentos suscitados pelos apelantes, eles não se sustentam. Por óbvio, a sentença deve ser mantida nesse ponto. Indo além, com relação à validade do negócio jurídico, deve-se ter em mente que o apelado ele detinha poderes amplos e gerais, além do fato de que a senhora Heloísa Levi ratificou de maneira expressa os atos de gestão praticados pelo apelado, por meio da escritura pública de prestação de contas que foi acompanhada aos autos da sua tradução juramentada. É dizer, a ratificação em questão, ela supriu a suposta ausência de poderes especiais, de modo que se verifica a insustentabilidade da questão atinente à suposta nulidade do negócio jurídico. Acerca deste particular ainda, saliento, nós gostaríamos de trazer ao conhecimento de Vossas Excelências que o entendimento da improcedência ele também foi adotado por este tribunal nos autos da anulatória 070, 012, 9454, 2014, 8.01, 0001, que ela também foi movida pelos apelantes, em face do apelado e da senhora Maria de Fátima Braga dos Santos, na qual o excelentíssimo desembargador Júnior Alberto, também relator, entendeu pela existência, firmou o entendimento no sentido de que a existência de qualquer nulidade na outorga dos poderes por parte da senhora Heloísa, em desfavor do senhor Dime, ela seria suprida por conta da convalidação expressa com relação ao exercício dos atos de gestão do patrimônio. Vale destacar que esse acórdão ele já transitou em julgado. Então, concluindo, fazendo uma breve síntese de todas essas questões que foram aclaradas, nós gostaríamos de indicar que os fundamentos dos apelantes eles não se sustentam, posto que tanto a escritura pública quanto as sentenças estrangeiras são aceitas, em que pese somente a escritura pública tenha sido elemento de convicção para a formação do entendimento por parte do juiz sentenciante. Com relação ao negócio jurídico, não há que se falar em nulidade, considerando a expressa ratificação dos poderes por parte da senhora Heloísa em favor do apelado, senhor Dime Barbosa. Bardot Júnior, portanto, não há interesse do Ministério Público, não é isso, doutor Birajara? Bardot Júnior, pois não. Pois não. Vamos lá, vou apresentar o voto. Eu vou tirar um pouco, que o voto é longo, eu vou pedir licença para tirar essa máscara, que ela às vezes atrapalha, até a gente sozinho na sala mesmo. Vamos lá. Eu recebo a apelação sobre efeito suspensivo. Não, rapaz, na 5 ele pediu isso, não tinha intervenção. Já... Estão presentes na resposta de dificuldade recursal. Entretanto, eu estou conhecendo só parcialmente do apelo, porque eu não vou me manifestar, estou excluindo da cognição do recurso a matéria acerca da falta de eficácia de sentença estrangeira proferida pelo Judiciário Boliviano, uma vez que tal documento não foi utilizado como elemento de convicção da magistrada de primeiro grau, não havendo qualquer pronunciamento a respeito na sentença impugnada, representando tal inconformismo explícito e inovação recursal. E aí, na origem, houve o ajuizamento de uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico e cancelamento de registro imobiliário, sob a alegação de que o apelado, na qualidade de administrador de bens, teria realizado inúmeras transações imobiliárias utilizando, para tanto, uma única procuração com poderes genéricos. Os apelantes defendem que o instrumento procuratório conferia apenas poderes de administração, tendo assim extrapolado os poderes do mandato,
com alienação de diversos imóveis que compunham o acervo patrimonial de Luísa Levi Barbosa. Com relação à pretensão de ratificação, aduze que o ato ratificador deveria necessariamente identificar, individualizar e determinar o que pretende ratificar, com a determinação de seu objeto, e que o referido documento emitido na Bolívia teria sido afastado na ação de prestação de contas e nos autos de inventário. O apelado, por sua vez, sustenta que os poderes contidos na procuração eram suficientes para a alienação do bem, mas, caso sejam considerados insuficientes, aponta para a concordância da senhora Luísa Levi diante da instrução verbal ou pela ratificação expressa dos atos praticados por meio de escritura pública. Logo, a questão controvertida está em definir se o instrumento procuratório otorgado em favor do apelado continha poderes especiais para alienar o bem, e caso não tenha, se de fato houve a ratificação do ato praticado por parte da mandante. Pois bem, nos termos do artigo 653 do Código Civil, opera seu mandato quando alguém recebe de outros poderes para, em nome deste, praticar atos ou administrar bens por meio do instrumento denominado procuração. Em conformidade com o artigo 661, parágrafo 1º do Código Civil, para a realização do negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a alienação de bens imóveis, existe a procuração otorgada na forma de poderes especiais expressos, com a respectiva descrição do objeto a ser negociado. Além disso, em regra, os atos praticados por quem não tenha mandato ou o tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele cujo nome for praticado, salvo se este os ratificar. Neste caso, a ratificação há de ser expressa ou resultado de ato inequívoco e retroagirá a data do ato consoante disciplinado pelo artigo 662, parágrafo único do vigente Código Civil. Assim, de acordo com o dispositivo acima, a doutrina e a jurisprudência dominante, para os atos que exigem poderes especiais e expressos, é fundamental que a procuração especifique exatamente o objeto da outorga, ressalvada a hipótese de ratificação dos atos pelo mandante. No caso concreto, a procuração de páginas 64 e 65, outorgada pela senhora Heloísa Levi, em favor do apelado Jimmy Barbosa, lavrado no livro 147 do Tabelionato de Notas, dispõe que a quem confere amplos e gerais poderes da cláusula ad negotia, representando a outorgante junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias e empresas públicas e sociedade de economia mista, também poderes para comprar e vender móveis e imóveis. Né? Esse é o destaque, mas tem outros poderes que eu não vou ler todos aqui. Como bem se verifica, no instrumento procuratório constam os mais amplos poderes, dentre os quais vender imóveis, assinar contratos de compra e venda, escrituras definitivas e respectivas transferências. Neste contexto, resta nítida a autorização expressa outorgada ao mandatário permitindo alienar bens, não havendo do instrumento de mandato poderes especiais que estão relacionados à especificação de quais bens poderiam ser alienados. Em contrapartida, não se pode desconsiderar a escritura pública de prestação de contas e reconhecimento de dívida e compromisso de pagamento assinado pela senhora Heloísa Levi em 14 de outubro de 2008, constante documento firmado em Cochabamba, Bolívia, devidamente traduzido por tradutor público e registrado no cartório de títulos e documentos. Livro B, 163, folha 278. No referido documento, é necessário transcrever o seguinte teor. Vou destacar aqui a parte que interessa. A senhora Luísa Levi de Barbosa encomendou, com mandato especial, ao senhor Jimmy Barbosa Levi se encarregue, conforme as diferentes procurações outorgadas, de todos os seus negócios na República Federativa do Brasil, em especial os que correspondem ao patrimônio da mandatária na República Federativa do Brasil, assim como na República da Bolívia. Que a Luísa Levi de Barbosa declara que as prestações de contas relativas à administração geral do seu patrimônio, a gestão e despesas da gestão realizada, assim como o acompanhamento de todas as ações judiciais seguidas em nome de Luísa Levi Barbosa, na República Federativa do Brasil, pelo mandatário Jimmy Barbosa Levi, até o presente momento estão totalmente conformes, sem observações da parte, pelo que declara que outorga as referidas prestações a sua plena e restrita e irrevogável aprovação e conformidade, considerando as mesmas aceitas e quitadas até a data da assinatura deste documento. Mais adiante, diz o seguinte: por meu procurador, para que eu outorguei e continuo outorgando-lhe mandatos
por documentos especiais, assim como por este documento que ratifico amplas e ilimitados poderes da cláusula ad negócio para representar diante de repartições públicas, federais, estaduais, municipais e empresas públicas, autarquias e sociedade de economia mista, da República Federativa do Brasil, administrando o meu patrimônio e representando-me diante de empresas privadas, comerciais e empresariais, fazendo uso de todas as prerrogativas louvadas pela cláusula ad negocia. Portanto, a escritura pública de aprovação de contas e confissão de dívida firmada pela senhora Heloísa Levi Barbosa é ato inequívoco de ratificação do ato praticado pelo mandatário a que se refere o artigo 662, parágrafo único do Código Civil. O fato de não constar na escritura pública de aprovação das contas e confissão de dívidas firmada pela senhora Heloísa Levi a especificação e individualização de cada ato jurídico praticado pelo mandatário, especialmente o relativo à compra e venda do imóvel, para o dever declarado nulo, não é óbvio ao reconhecimento da ratificação dos atos praticados, considerando o teor da declaração expressamente firmada pela mandante, que até o presente momento são totalmente conformes, sem observações da parte, pelo que declara que outorga a respeito das prestações sua plena e restrita e irrevogável aprovação, de conformidade, considerando as mesmas regras e equitadas até a data da assinatura deste documento. A propósito, esta Câmara Civil já enfrentou a matéria discutida no presente recurso por meio do julgamento do recurso de apelação 0701-294-54, de minha relatoria, e da apelação 0701-270, da relatoria da desembargadora Regina Ferrari. Eu transcrevo aqui os acordos, não vou lê-los para não cansá-los. Desse modo, aderindo ao entendimento acima, a juíza sentenciante reconheceu a validade do negócio jurídico celebrado, pois, apesar de a procuração ser genérica para legitimar a compra e venda do imóvel, o fato de a parte otorgante ter aprovado as contas do administrador por meio de escritura pública efetuada na Bolívia, enseja a ratificação do negócio, embora os apelantes entendam que o referido instrumento não se mostra apto por não observar as disposições contidas na Convenção sobre a eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros de 1961, aprovado pelo Decreto Legislativo 148/2015 e pelo Decreto 8.660 de 29 de janeiro de 2016. Entretanto, essa diz que documentos em língua estrangeira podem valer como meio de prova no Brasil, mesmo que não estejam traduzidos, quando permitido por acordo internacional ou quando a clareza do seu teor não impõe dificuldade de sua compreensão. No caso, além da língua original ser de fácil compreensão, o espanhol, a escrita foi proporcionada com a devida tradução afetada por profissional juramentado, registrado no cartório de títulos dos documentos, não havendo óbvio a sua utilização como prova, até porque a exigência de registro de que trata dos artigos 129 e 148 da Lei 6.015 constitui condição para a eficácia das obrigações do objeto do documento estrangeiro, e não para sua utilização como meio de prova. Em remate, o apostilamento teve vigor apenas em 2016 e o documento público constante apresentado data de 2008. Dito isso, de rigor manutenção da sentença primeva e amparada nos precedentes desta Câmara, convalidou a procuração específica de compra e venda de um imóvel, declarando ser legítimo e válido ato jurídico consistente na lavratura de escritura pública, objeto de discussão dos presentes autos. Não disposto, conheço falsamente o recurso e no mérito voto pelo seu desprovimento. Custas pelos apelantes, que em razão da sucumbência, também arcarão com os honorários sucumbenciais recursais, estes majorados em 5% do valor da causa. Como voto, senhor presidente? Ok, desembargador Júnior, eu ouço, portanto, na sequência, o voto de sua excelência, o eminente. Doutor Samuel, tem interesse manifestado? Doutor Samuel, doutor Birajara, aliás. Tá. Doutor Pedro, voto de Vossa Excelência, como voto? Eminente presidente, senhor relator, essas questões de família que é antiga, essas questões todas dessa pessoa, né, talvez se não está com pressão de conta, sei lá o que é, outras questões, acho que essa pessoa, essa família tem, eu acho, umas 300 ações na justiça, né? Muitas ações, inclusive um inventário longo. Eu trabalhei nesse inventário como advogado, depois talvez outras situações. Então, é um processo bastante complexo, né? Talvez no fundo seja outras coisas, né? Mas eu vejo os fundamentos jurídicos apresentados do eminente relator. Essas questões aí são realmente discussões outras, e acho que são irmãos, primos, né, do apelado, e inclusive dentro da Câmara Civil
diversas ações daquela região do Belo Jardim, onde também houve investimentos do setor público, essas questões todas. Mas eu vejo a condensação do voto eminente relator, os fundamentos já apresentados, as questões de escritura de documento estrangeiro devidamente traduzidos e com o tradutor juramentado, não vejo qualquer ilegalidade e eu acompanho o seu relator. Obrigado, Embaixador Pedro. Eu lancei voto ainda na noite de ontem, eu acompanho Sua Excelência relator e eu proclamo, portanto, o resultado. Decide a Câmara por unanimidade. Decide a Câmara por unanimidade. Negar provimento ao apelo nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas. Ok? Presidente, só um detalhe. O apelo está sendo parcialmente conhecido. Conhecer em parte do apelo e negar de provimento, tá bom? Decide a Câmara por unanimidade conhecer em parte do apelo, negando-lhe provimento. É isso, desembargador? Correto. Agradeço. Bom, na sequência, eu agradeço a presença da doutora Luísa. Se quiser continuar conosco, é um prazer, doutora. Bom dia para a senhora. É o item 4 agora, né? Presidente, nós temos sustentação no item 7 e o advogado está presente. Não, né? Chama a julgamento o item 7 da pauta, ou seja, o agravo de documento número 1001-050-11-2021 da relatoria, da minha relatoria. O agravante, no caso, é o Estado do Acre, e o agravado Albertina Alves Galvão de Lima. Havendo sustentação da parte agravada, no caso, será realizada pelo doutor. Quem é para a realização? É o doutor Ricardo Ferreira, mas só um adendo, presidente. Ainda não consta subestabelecimento em procuração nos autos em nome do doutor. Doutor, portanto, eu vou conceder o prazo de 5 dias ao doutor para a juntada do instrumento procuratório. Ok, doutor? Então, eu já indago do eminente advogado se dispensa a leitura ou não do relatório. Agradeço, Excelência. Bom dia a todos presentes, serventuários, advogados, os demais embargadores. Excelência, a sustentação oral, eu vou ser bem objetivo, após o requerimento houve um fato, que foi a compra do medicamento, que na verdade perde o sentido da sustentação oral. Então, nós dispensamos a sustentação oral. Eu estou presente em substituição do Dr. Clécio, por respeito ao requerimento que já tinha sido formulado, mas diante da compra, nós entendemos que o objeto foi perdido. Então, dispensamos. Esse caso teve o objeto. Sim. Aí, no caso, presidente Djalma, a gente tem que prosseguir no julgamento, porque a compra foi realizada por força de uma decisão liminar, né, e a gente não pode simplesmente dar por prejudicado, porque a compra foi feita amparada numa decisão liminar, né? A gente, como ele está exigindo da sustentação, a gente poderia só proclamar o resultado do julgamento. Ótimo. Eu vou fazer uma introdução da leitura. Isso tem intervenção do procurador, tá, presidente? Doutor Birajara. Senhor presidente, não, sem intervenção do Ministério Público. Vou fazer uma leitura da introdução e, na sequência, eu proclamo o resultado, uma vez que não há, até porque a parte, o advogado é da agravada e foi, no caso, já foi beneficiado com a liminar e com a compra do medicamento.
eu faço só uma breve leitura para a introdução do voto. Digo eu o seguinte: nesse contexto, conheço o recurso interposto por quanto presente em seus pressupostos de admissibilidade. Como já explicitado, trata-se de agravo de instrumento competido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Acre em face da decisão proferida pelo juízo da primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Rio Branco, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, número, movido por Albertina Alves Galvão e Lima, haja vista a antecipação de tutela recursal para viabilizar o fornecimento do medicamento. Tá ligado. O medicamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa, fora fixado no valor de R$1.000. Com relação à questão da competência, a uma arguição de competência, eu estou dizendo que estou afastando, cortando essa preliminar relativa à competência. Já no que se refere ao mérito propriamente dito, eu, após um esboço trazendo farta jurisprudência sobre o tema, eu estou a concluir esse ponto de decisão recorrida, reconheceu a tutela antecipada. Eu estou concluindo dizendo o seguinte: dessa maneira, em que pese os argumentos expedidos pela parte agravante, entende-se que a probabilidade do direito da agravada, assim como o perigo de demora, encontram-se evidenciadas, não merecendo, nesse particular, reforma. Nesse ponto, a decisão recorrida que concedeu a tutela antecipada. Isso aqui no que se refere à alegação de improbidade em observância de precedentes obrigatórios, que é também uma matéria alegada em sede de mérito pela parte agravante. Já em relação à impossibilidade de concessão de tutela antecipada e de irreversibilidade de defeitos da decisão, eu também estou fundamentando a decisão, trazendo jurisprudência e concluindo dizendo o seguinte: como se vê, a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda para obrigá-la a fornecer medicamentos a qualquer cidadão que não consegue ter acesso ao tratamento que lhe assegure o direito à vida, afigura-se direito fundamental que prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública. Eu estou, portanto, afastando essa alegação. Já em relação à alegada necessidade de prorrogação do prazo, estou dizendo o seguinte: no que tange a dilação do prazo, anteriormente fixado em 15 dias, entende-se que a prorrogação para 40 dias, constante no exercício de folha, foi suficiente para que o agravante providenciasse a aquisição do medicamento. Estou, portanto, votando nesse sentido. Com relação à alegada impropriedade da multa combinatória estipulada ineficiência para o fim columado, eu estou também trazendo a orientação jurisprudencial sobre o tema, concluindo dizendo o seguinte: afigura-se possível a aplicação da multa em casos como o presente, especialmente porque a hipótese em questão, fornecimento de medicamento, reclama urgência e o período de 40 dias afigura-se, ao meu sentir, mais razoável para o cumprimento da medida. E, finalmente, eu estou concluindo pela rejeição dessa preliminar de incompetência absoluta e negando no mérito provimento ao recurso. Desta feita, e conclui o julgamento nesses termos de outro eminente desembargador Júnior Alberto. Estou de acordo com o seu voto. Acompanhe na íntegra, presidente. Desembargador Pedro Hans. Eminente relator, a matéria de ações complexas, essas preliminares, só uma questão, a questão do temporal. A gente sabe como é que é o serviço público, tem licitação, dispensa de licitação, existe material,
Quer dizer, é complicado essas questões nessas distâncias. Não é só telefonar na esquina, buscar um material, né? Não é algo tão simples assim. E eu só queria pedir a Vossa Excelência, para encaminhamento de voto, uma prorrogação para 60 dias, pelo menos. A medicação já foi adquirida, Pedro. Foi? Não, está. Já foi adquirida. Então, foi dado inicialmente 15 dias, a parte não cumpriu, a gente prorrogou para 40 dias e o Estado comprou o medicamento. Então, eu estou de acordo, porque essas dificuldades técnicas de improbidade administrativa, de dificuldade de licitação, essas coisas todas, nós sabemos como é que o serviço público funciona. Essa transparência que tem necessidade. Então, não é que o serviço público não seja eficiente. Ele tem umas amarras legais e para não deixar o gestor numa situação fragilizada. Então, eu estou de acordo, Excelência, com o seu voto. Ok. Muito obrigado. Portanto, o resultado. Decide a Câmara, por unanimidade, negar provimento ao apelo nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas. O item 4, é isso? São embargos de declaração. Item 4, são embargos de declaração, número 0100-196-42-2021, da minha relatoria, embargando, no caso, a IP Empreendimentos Imobiliários e o município de Rio Branco. Não há sustentação em matéria de embargo de declaração. Eu lancei voto pela rejeição dos embargos, o que for acompanhado pelos eminentes colegas da Câmara. Eu consulto o embargador Júnior se mantém o seu voto. Estou a seguir seu entendimento, mantendo meu voto. Doutor Pedro Hans? Ratifico o voto, Excelência. Obrigado, então. Proclamo, portanto, o resultado. Decide a Câmara, unanimidade, rejeitar os embargos de declaração nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas. Senhoras e senhores, não há mais processo a serem julgados. Eu... calor danado aqui em casa. Estou, portanto, não havendo mais processo, concedo a palavra, faculto a palavra a quem dela queira fazer uso. Para agradecer a participação aí do desembargador Pedro Hans, né? E sabemos aí da sua luta lá na Câmara Criminal, mas sempre está aí cooperativo, né? E desejar aí uma boa semana de trabalho para todos, com muita saúde, muita forças aí, a gente vencer essa batalha do dia a dia, né, que não é fácil, né, a gente organizar o trabalho, família, são muitos compromissos, né, mas que felizmente Deus, né, nos dá essa vontade, essa força, essa determinação para prosseguir em frente, né, superando todas as adversidades. E obrigado, procurador, doutor Birajara. Obrigado, embaixador Júnior. Eu agradeço também a presença do embaixador Pedro, que não tem se furtado a nos ajudar sempre, assim o embaixador Pedro como o embaixador Samuel, sempre que convocados tem nos ajudado. Eu agradeço o embaixador Pedro e aproveito a ocasião para novamente cumprimentar a corpo, o presidente procurador, o doutor Birajara Albuquerque. Tá? Declarando. Me permite só, presidente, dizer que o tribunal é uno, só nós estamos fragilizados, estamos em departamentizar, em câmaras e tal, e é uma honra colaborar com os colegas, também aprender, nas áreas que eu não atuo muito, mas que também tenho a compreensão, e parabenizar a Vossa Excelência pela condução, o desembargador Júnior, os colegas o desembargador Roberto, o desembargador Samuel, que os acompanharam, agradecer a servidora Caiana e ao ilustre o Birajara, meu fraternal abraço a todos, e dizer que me coloco sempre à disposição. Um grande abraço e um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigado, embaixador Júnior, doutor Birajara, muito obrigado, Caiana. Obrigado, um bom dia a todos. Declaro, portanto, encerrada a presente sessão. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, bom trabalho.